Amém? Hoje é um dia especial, como todos sabemos, apesar de que nós ouvimos muita comemoração da Páscoa, mas a comemoração hoje é da ressurreição de Jesus. A Páscoa é a sombra, é o Velho Testamento, é uma anunciação da ressurreição de Cristo. Então, se há alguma coisa especial hoje, e muito especial, é a ressurreição de Jesus. E é dessa ressurreição que nós vamos falar hoje. É um momento especial, né? A história é longa, e nós temos que contar algumas histórias para os irmãos histórias bíblicas, para que os irmãos venham entender e compreender qual a importância da ressurreição de Cristo. Nós falamos da morte, do sangue, da cruz, mas todas essas coisas são interessantes porque houve a ressurreição, porque senão nenhuma delas existia. Nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, e vamos citar e ler alguns outros títulos, e textos, para termos uma compreensão melhor da ressurreição de Jesus. Qual a sua importância e por que hoje é festa e muita festa por causa da ressurreição de Cristo. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nesse texto nós temos duas leis: a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Paulo fala com propriedade dessas leis. Talvez outros autores não tiveram o entendimento dessa forma, mas ele coloca como duas leis. E essas leis são as leis que começaram em Gênesis, de forma diferente. Em Gênesis capítulo 2, versículos 9, 16 a 19, o texto diz: está escrito: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, as duas leis que Paulo apresenta aqui, elas vêm lá das duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida, que estava no jardim. Nós podemos dizer que a árvore da morte é a árvore da vida. E Paulo está dizendo aqui a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Paulo está trazendo o mesmo texto. Essas leis foram criadas por Deus no princípio, e dessas leis depende o universo, depende todas as coisas. E como surgiu essas leis? Eu posso dizer que essas leis surgiram na existência, na criação de Deus, e alguma coisa teria que ativar essas leis. E Adão então ativou a primeira lei, a lei do pecado e da morte. Quando Adão pecou, a resposta veio, como a Bíblia diz, em maldição. Ele ativou a lei, e a lei agora passa a valer. O pecado entrou no mundo e a maldição entrou sobre os homens. A lei da morte, a lei do pecado e da morte passou a vigorar por causa de um ato de Adão. Como Paulo também escreve no mesmo Romano, dizendo: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ele ainda escreve que o salário do pecado é a morte. Adão ativou essa lei e ela passou a ter validade sobre a humanidade. Mas a outra lei existia e estava lá no princípio. Também não foi criada somente a árvore da morte, da qual Adão ativou, mas também foi criada a árvore da vida, que naquela época foi guardada pelos querubins, para que Adão e sua descendência não continuassem a comer desta árvore, porque ele já havia comido da árvore da morte. Não pode-se comer as duas coisas, a árvore da morte e da vida.
E essa história nós vamos contar algumas outras histórias, como as leis são ativadas na Bíblia, para que os irmãos entendam como é que Jesus ativou essa segunda lei, a lei da vida, que até então estava, vamos dizer, apenas escrita no Éden, mas ela estava guardada. No livro de Daniel, no capítulo 6, nós temos uma história muito conhecida. Daniel na cova dos leões. O que houve foi que o rei, iludido por seus comandantes, criou uma lei para que ninguém pudesse louvar ao Senhor, ou orar, ou pedir alguma coisa durante 30 dias a nenhum Deus, a não ser o próprio rei. Na verdade, a lei foi criada para que Daniel fosse pego, e assim aconteceu. E a lei diz que se alguém quebrasse essa lei, teria que ser jogado na cova dos leões. E o rei, ainda que quisesse livrar Daniel, mas não tinha possibilidade, porque era a lei, ele tinha escrito a lei selado. Então ele joga Daniel na cova dos leões. Fora da sua vontade, do seu querer, mas ele tem que cumprir a lei existe e ele tem que cumprir. Só que Daniel não é devorado pelos leões. E o rei de madrugada, durante a noite, de madrugada, vai à cova e percebe que Daniel está vivo. E no momento que ele tira Daniel da cova dos leões, ele então manda jogar todos os que, de alguma forma, provocou aquela situação, na mesma cova. Tanto as pessoas como os seus familiares. E a Bíblia diz que ainda eles não tinham chegado ao chão e os leões já o haviam despedaçado. Mas essa lei injusta sobre a vida de Daniel causou uma nova lei pelo rei. Então o rei escreve a seguinte lei. O rei Dario, né? Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. A lei estava estabelecida que ninguém podia louvar outro Deus. Mas com o ato de justiça de Daniel, a lei reverte e é contra aqueles que a promulgaram e enaltece, glorifica a vida de Daniel. E a todos quantos queriam liberdade para servir a Cristo, servir a Deus naquela época, esta lei deu esta liberdade. Então, uma lei ela é ativada quando acontece alguma injustiça. E que injustiça era? A injustiça que um homem, sem cometer erro, sem ter feito alguma coisa grave, como ele mesmo diz, foi lançado na cova dos leões para pagar por pecados que ele não tinha cometido. E por essa injustiça cria-se uma lei em que agora todos os povos têm que reconhecer que o Deus daquele homem, o Deus que ele orava, é o Deus verdadeiro nos céus e na terra, e não há outro como ele. Também sobre os 3 colegas de Daniel, no mesmo livro de Daniel, eles estavam diante de um rei, agora é o rei Nabucodonosor, e ele criou uma grande estátua, e queria que todos os povos adorassem esta estátua, esta imagem. E decretou, fez uma lei, que quem não se prostrasse seria lançado na fornalha. E na hora em que as trombetas tocaram, cantaram as músicas, os 3 rapazes não se dobraram diante da imagem. É também uma história muito conhecida. E o rei então aquece a fogueira 7 vezes, e eles não são de novo, não se dobram. E eles então são jogados na fornalha. Mas tem 4, não 3 na fornalha. E ele tira.
E esses homens não sofreu dano algum, assim como Daniel não sofreu danos dos leões. E ao tirar esses homens, que foi jogado na cova injustamente, criou-se um novo decreto. Veja o decreto que diz: uma lei para a morte e outra para a vida. A lei para que eles morressem na fogueira, mas imediato que eles saíram, a lei veio criar uma vida para eles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então é a segunda vez que aparece na Bíblia que uma lei que é aparentemente injusta, a lei condena injustamente alguém, surge uma lei para restabelecer, vamos dizer assim, o prejuízo que aquela lei sofreu, e esta lei que surge agora, né, como Paulo está dizendo, a lei que existia era da morte, mas agora existe uma lei da vida. A segunda lei para Daniel, a primeira lei levou Daniel à morte, mas a segunda lei levou Daniel à vida, e a vida com abundância, com alegria. A primeira lei leva os rapazes à fornalha, mas a segunda lei leva esses rapazes à liberdade e o louvor e a glória do seu Deus. Então essas leis, esses assuntos são prenúncios de que vai acontecer também a modo global, a modo universal. E surge uma outra vez no livro de Esther. Esta lei se repete. Quando Esther se tornou rainha, o malvado do Amã consegue publicar uma lei para exterminar todos os judeus. E o dia estava marcado, 13 de dezembro, mês de Adar. Não dá para contar a história aqui, mas a Esther convenceu o rei e ela conseguiu mostrar, a identificar, a dizer que ela estaria incluída na maldição ou no mal que viria sobre esta lei, porque também ela era judia. E que esta lei ia matá-la com todos os seus parentes. Enfim, no final da história, a lei não é revogada também, mas outra lei é escrita. E agora a outra lei é escrita, que no mesmo dia que eles deveriam morrer, eles podem lançar mão dos seus inimigos. Eles podem matar os seus inimigos e pode continuar. O que de fato aconteceu. No mês 13, eles mataram os seus inimigos. E aqueles que se levantaram contra eles foram pendurados em forcas. E eles reinaram para sempre naquele local. Então, são 3 exemplos bíblicos que uma lei da morte, ao condenar inocentes, ela faz surgir a lei da vida. E nós sabemos que a lei da morte em Adão, ela provocou a morte e colocou todos os homens, o salário do pecado é a morte, todos pecaram, colocou todos sobre o jugo dessa lei. Mas até então, não podia se ativar a lei da vida, porque para ativar a lei da vida, a lei da morte tinha que apanhar alguém inocente. E como, tratando da humanidade, não haveria ninguém inocente para morrer, entrou Jesus na história, se tornou homem, e cresceu e viveu sem pecado, para ser vítima da lei do pecado. Por isso que nós dizemos que ele levou o pecado sobre si, porque ele foi para a cruz condenado como um pecador, mas ele não tinha pecado. Só que quando a morte vem sobre ele, comete-se uma injustiça. A lei está novamente a lei da morte, como estava injustiçando Daniel
como estava injustiçando a Mesaque, Sedraque e Abednego, como estava injustiçando o povo judeu lá no rei Assuero. Esta lei agora está causando injustiça para um homem chamado Jesus, porque ele não pecou e a morte veio sobre ele, o salário do pecado, a lei da morte veio sobre ele e veio de maneira impiedosa, cruel, numa crucificação. E ao entrar nesta morte, ao passar por isso, ele ativa a lei da vida, aquela mesma que está lá no Éden, que da árvore da vida, aquela mesma que foi ativada para Daniel, para Mesaque, Sedraque e Abednego, para o povo judeu. Quando Jesus vai à cruz, ele ativa a lei da vida. E ao ativar a lei da vida, ele se tornou o nosso Salvador, porque agora nós temos uma nova lei. É dessa lei que Paulo está dizendo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Até Jesus nós só tínhamos uma lei, a lei do pecado e da morte. Mas Jesus ativa ou estabelece a lei da vida, ou a lei do Espírito e da vida. Então agora, com a morte de Jesus, nós temos a lei do Espírito e da vida. Por isso que o dia da ressurreição é tão importante, é o maior dia da história. Porque se Jesus não ressuscita, não prova que ele tinha ativado a lei da vida. Podia ter morrido inocente, podia ter morrido de cruz, poderia ter feito tudo o que fez, mas se ele não ressuscita, não entra a essência da lei. Mas no momento em que ele ressuscita, que diz ressuscitou Jesus, ele ativou a lei da vida, a lei do Espírito e da vida. O salmo que nós lemos hoje diz: abre, ó portas eternas, abre, ó portais eternos, para entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, nosso Senhor. Ele ressuscita e entra nos céus como Rei da Glória, como aquele que ativou a lei da vida. E agora Paulo dá o nome desta lei, lei do Espírito da vida. Jesus ativa esta lei, porque ele foi condenado à morte sem ter pecado. E ressuscitou, e a vida ainda que, como eu disse, ainda que ele esteja morto, ele estava vivo. Ele já havia dito isso para a irmã de Lázaro. Dizia: eu sou a ressurreição na vida, se alguém crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas ele não podia, ele não tinha ainda ativado esta lei. Ele não tinha ainda estabelecido. Essa lei retroage o Éden e vai à árvore da vida. E agora a árvore da vida vai dar fruto para toda a humanidade se alimentar dele. Ele não somente saiu da morte, mas tirou os que lá estavam. Como assim? É porque Mateus diz que na morte de Jesus, os montes tremeram, houve escuridão, houve treva, e os sepulcros se abriram, e mortos, os santos que estavam mortos ressuscitaram e apareceram a muito em Jerusalém. Por quê? Porque mesmo tendo direito, mesmo tendo gozado de uma vida fiel a Deus no passado, antes de Jesus, eles não tinham direito de sair, porque a lei da vida não estava ativada. Mas quando Jesus ativa a lei da vida, então eles ressuscitam e aparecem a muitos em Jerusalém. Então nós dizemos hoje que ele ativou a lei da vida. Hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Comemorar hoje a Páscoa é tão pequeno, porque a Páscoa é só um acontecimento que ocorreu dizendo que esse dia ia acontecer. Se há 10 motivos para comemorar a Páscoa, há 1000 motivos para comemorar a ressurreição. Porque a Páscoa estava só anunciando que a ressurreição viria. E ela já veio. Então, se já veio a ressurreição, te interessa a Páscoa. Jesus ressuscitou, e é isso que nos importa. A Bíblia diz: o único que venceu a morte. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dados a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscita, e agora a morte, a lei da morte, ele está dizendo: onde está o teu poder, ó morte? Porque
eu ativei a lei da vida. A lei da morte agora não é mais exclusiva. Existe uma segunda lei. E a segunda lei, a lei especial, agora é a lei da vida. Ainda que a lei da morte permaneça, mas a lei da vida agora nos abre uma porta, nos abre um caminho para entrar, voltar à eternidade com Deus, assim como fomos criados no Éden antes do pecado. Há um texto no livro de Apocalipse, capítulo 1, 17 e 18, que eu gosto muito, que diz o seguinte: eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essas foram as palavras de Jesus ao encontrar João no Apocalipse, no início do livro de Apocalipse. Então, por quê? Ele não somente foi morto, mas ele está vivo. E ele não somente está vivo, mas ele tem as chaves da morte e do inferno. Quer dizer que aqueles que foram presos pela morte e estão nele, ele pode tirá-los de lá como tirou na sua morte. Mas agora, a lei é esta, a lei do Espírito da vida. O que é uma lei do Espírito da vida? Podia ser somente a morte, a primeira, a lei da morte, mas é a lei do pecado e da morte. O pecado é que gera a morte. A segunda lei é a lei do Espírito e da vida, não é só a lei da vida. Então ela tem o Espírito. Por que tem a morte, o pecado como seu precursor, e tem a vida, a lei da vida, a lei da vida tem o Espírito? Porque o pecado é aquele que causa a morte, é o efeito da morte, e o Espírito é o que causa a vida. E como funciona isso? Se você pecar, você morre. Se você tem o Espírito de Deus, você vai ressuscitar. Por isso que não é a lei em si, a lei chama morte e vida. Lei da morte, se você pecou, você morreu. A lei do Espírito, se você tem o Espírito de vida, você tem Cristo. Então, nós temos diversos textos. Eu vou ler um que está no livro de Romanos ainda, no mesmo capítulo 8, que diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo está em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em nós habita. O que esse texto está dizendo? Jesus foi ressuscitado pelo Espírito. O Espírito garantiu, e este mesmo Espírito garantirá a nossa ressurreição. E Jesus está dizendo nesse texto, através de Paulo, que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, a lei da vida é assinada, ou é garantida, ou é sustentada quando alguém recebe o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo. E foi por isso que Jesus subiu ao céu dizendo: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Em diversas vezes ele anuncia que ele tem que ir, porque ele tem que mandar o Espírito, porque ele não podia estar em nós para garantir a lei da vida. Pelo contrário, ele tinha que morrer para garantir a lei da vida, mas o Espírito teria que estar em nós para garantir a lei da vida. E se eu preciso desse Espírito, o que fazer? Como receber este Espírito de Deus? Como ter esse Espírito de Deus? Como eu vou adquirir esse Espírito? A Bíblia diz que ele é a garantia da minha ressurreição. Por quê? Porque se eu morrer com o Espírito de Deus, se você morrer com o Espírito de Deus, você não vai permanecer na sepultura, porque Deus há de buscar o seu próprio Espírito que está lá com você. É uma garantia. Mas como receber esse Espírito de Deus?
podemos dar uma receita bem simples para o mundo. Você precisa do Espírito de Deus. Se você tiver o Espírito de Deus, você terá a garantia da ressurreição e a vida eterna com Deus. Vejam só pode ter o Espírito de Deus nascendo do Espírito. Para receber o Espírito, você tem que nascer do Espírito. Como isso funciona? Jesus, em diálogo com o mestre da lei, disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o nascido da carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo para aquele homem sábio, aquele entendido da lei, que quem nasce para a carne é apenas carne, e quem nasce para o Espírito é Espírito. E se você não nascer para o Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Não há, a única lei que você pode alcançar, não recebendo, não tendo o Espírito de Deus, é a lei da morte. Você não tem direito à lei da vida se você não tem o Espírito de Deus. E para ter este Espírito, você precisa nascer. Como é que eu vou nascer? Como é que eu vou nascer do Espírito? Aqui fala da água e do batismo. A água tem a ver com a palavra, tem a ver com o batismo, a água do batismo. Como que eu vou nascer do Espírito? Nascimento é uma coisa comum. Nós entendemos muito bem. Uma mulher está grávida e dentro dela tem uma criança. A criança está viva, porém ela não nasceu. Ela tem um submundo, vamos dizer assim, submundo porque o mundo limitado do ventre da sua mãe, as coisas que se alimentam dependem da sua mãe e vive em torno da sua mãe. Ela está viva, mas ela não nasceu. Mas chega o dia em que ela nasce a este mundo. Ela vem a este mundo, a esta luz. E ao entrar neste mundo, ela recebe o que nós chamamos de fôlego de vida, que é o ar que nós respiramos, o oxigênio. Então ela tem um tipo de vida diferente. No ventre ela tinha vida. Fora do ventre ela também tem vida. Nascer do Espírito também é da mesma forma. O homem está vivo, como uma criança está viva no ventre. Mas nascer do Espírito é sair daquele mundo dependente da sua mãe. É sair do mundo hoje dependente das coisas da carne. Por isso que Paulo diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. A lei do pecado está voltada para a carne. Então, quando você vive na carne, você está vivendo como se uma criança estivesse no ventre, está vivendo da carne da sua mãe. E quando você vive neste mundo, sem viver para o Espírito, para a vontade de Deus, para aquilo que Deus determinou para a sua vida, você continua vivendo na carne. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que nascer para essa nova vida, você tem que encarar essa nova vida, um momento de decisão na sua vida, você tem que tomar um novo rumo, uma nova direção na sua vida, deixando para trás as coisas da satisfação carnal para satisfazer agora as coisas do Espírito. Como nascer de novo? Eu posso dizer uma palavra que o próprio Jesus disse: Ele é a porta, você precisa entrar. Para nascer de novo, você precisa entrar por essa porta. Ele também é o caminho, você precisa caminhar esse caminho. Ele também é a vida, Jesus é a vida, você tem que andar nele. Então é uma nova postura de vida que você vai tomar, é uma nova direção. E agora nós vamos voltar isso comparando com a Páscoa. Por que a Páscoa? A Páscoa é sombra da ressurreição de Cristo. A data é a mesma, acontecer no mesmo dia. Quando Israel estava detido no cativeiro no Egito, Deus prometeu libertá-los. Lá eles eram cativos. E disse que eles iam para uma terra que mana leite e mel. Mas eles tinham que sair daquela terra, liderado por Moisés. Um dia marcado, ele diz: pegue o cordeiro e prepara. E eles então, no dia anterior, matou o cordeiro. Era determinado que eles tinham que comer todo esse cordeiro, não podia quebrar os ossos.
porque os ossos de Jesus não poderiam ser quebrados. O cordeiro era Jesus. E que ao comer, ao fazer esse, vamos dizer, esse assado de carneiro, tinha que comer tudo, tinha diversas regras. Mas as mais importantes é que eles tinham que comer prontos para sair, com o cajado na mão. Por que sair? Sair para uma jornada. Então, quando você recebe a Jesus, o Cordeiro de Deus, o Salvador, que ativou a lei da vida, você também sai para uma jornada para não voltar mais atrás, como não voltou o povo que partiu para a terra de Canaã. Então, é uma tomada de decisão, seguir a Jesus, seguir o caminho, seguir a vida, seguir a verdade. Você toma uma jornada na sua vida e não tem volta. Você vai andar para sempre para a vida eterna. Isso é o que Deus tem proposto para nós. Ainda que Adão ativou a lei da morte e nós estávamos sucumbidos a ela, estávamos sujeitos a ela, agora Jesus ativou a lei da vida, a lei do Espírito e da vida. Então hoje você tem duas leis que pode escolher, né? Para ser beneficiado ou para ser alcançado com uma lei, qualquer que seja, nós temos que cumprir os requisitos. Para você cumprir os requisitos da lei da vida, você tem que receber o Espírito de Deus. Você tem que ter o Espírito de Deus. Por quê? Primeiro, porque ele é garantia para a vida eterna. Porque se morrer com o Espírito de Deus, você há de ressuscitar, porque o Espírito de Deus não pode voltar atrás. No livro de Mateus, capítulo 25, o próprio Jesus conta uma parábola, chamada parábola das 10 virgens, que nos mostra claramente isso, dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que vai a um casamento. 5 dessas virgens são nécias ou loucas. Elas levam consigo apenas o candeeiro e azeite dentro desse candeeiro. Mas 5 dessas virgens são prudentes. Elas, além de levar o candeeiro com azeite dentro, elas também levam azeite à parte em outra vasilha. Vamos dizer assim, elas levam 2 azeites. E diz Jesus que todas essas noivas, as 10 moças, elas dormiram. E os seus candeeiros apagaram. À meia-noite, o noivo anuncia: eis que é chegado. Todas acordam para ir. Mas aquelas que não tinham azeite reserva, não puderam acender as suas candeias e permaneceram. As 5 prudentes foram e encontraram com o noivo e entraram. Mais tarde as outras conseguiram chegar. Mas elas ouviram: afastai-vos de mim, porque eu não sei de onde vós sois. É muito simples. Nesta vida nós temos o azeite, a luz, que é a nossa própria vida. Nós temos o Espírito. Esse Espírito que está em mim, em você, o Espírito natural do homem, ele vai apagar quando nós morrermos. E foi isso que aconteceu com aquelas loucas. Elas morreram, apagou-se o Espírito. E quando elas quiseram levantar, não tinha mais Espírito para levantar. Mas as nécias levaram além do seu Espírito. Elas tinham o Espírito de Deus com elas. Elas tinham uma reserva. E quando elas foram chamadas, o Espírito que estava nelas não podiam levantar, mas a reserva do Espírito que elas levavam, o levantaram e conduziram ao noivo, e elas entraram para as bodas do Cordeiro. Então, é muito clara esta mensagem de Jesus: a lei do Espírito da vida. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você não tem a vida eterna. Não há pregação mais simples, não há entendimento mais simples. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você não pode ressuscitar para ter a vida eterna. E esse é o grande dia em que Jesus consumou esta lei. Em que ele ressuscitou, saiu da morte, venceu a morte. Isso já com o benefício da lei da vida, porque inocentemente ele foi à cruz. Por isso nós dizemos: na cruz ele pagou o meu pecado, o preço do meu pecado. E agora nós somos beneficiários da lei do Espírito e da vida. Esta lei diz respeito que aqueles que seguirem a Jesus, aqueles que andarem pelo seu caminho,
Aqueles que conduzirem o seu espírito terá a vida eterna, para morar eternamente, ou vamos dizer, restaurar aquilo que Adão perdeu. Então nós estamos espiritualmente no mundo hoje diante de duas grandes leis: a lei do pecado e a morte, a lei do espírito e da vida. E hoje é o grande dia, hoje é um dia de alegrias, de festas, de presentes, não de Páscoa, mas de ressurreição. Coisa maravilhosa, coisa magnífica. Nós temos neste mundo centenas e milhares de religiões, mas todos os seus heróis continuam no túmulo, continuam mortos, mas Jesus ressuscitou. Nenhum deles pôde quebrar sequer um minuto da morte, mas Jesus não somente quebrou os agrilhões da morte, mas ele tem a chave, ele tem o domínio, ele está nas alturas, nas regiões celestiais, ele nos libertou da lei da escravidão do pecado e nos enquadrou pela sua morte na cruz, na lei do benefício que nós temos da lei do Espírito e da vida. Então, se você tem o Espírito de Deus, nada pode acontecer na sua vida, porque mesmo que você morra, viverá. Porque esta é a palavra de Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então esta é a lei da vida, estabelecida na morte e ressurreição de Jesus. Hoje é o grande dia da ressurreição, dia de glória, dia em que o céu se enche de louvor, né? Dá para expressar aqui a alegria de Pedro indo ao túmulo, Maria e todos os demais discípulos ao receber a saudação de Jesus: paz seja convosco. Porque no sábado, o dia de trevas, que foi o dia de ontem, os seus corações estavam amargurados, estavam destruídos, estavam desolados, porque a esperança da vida, a esperança da lei da vida havia acabado, porque Jesus morreu, mas agora Jesus ressuscitou e vivo com o Pai está. Este é o Cristo que nós louvamos hoje, que nós adoramos hoje, que nós glorificamos hoje, porque Ele sim deixou o céu, se tornou homem, nasceu como um de nós, sofreu a humilhação do pecado que não cometeu, sofreu as dores da cruz, mas Ele não foi salvo como Daniel, não foi salvo como Cedraque e Mesaque, não foi salvo como o próprio filho de Abraão. Na última hora, a morte o alcançou, mas ele sabia que deveria. Então no passado era só sombras, era só aparência do que ia acontecer. Eu gostaria de voltar só à alegria de Daniel naquele dia, quando agora ele sai da cova dos leões, e há uma lei que o ampara, há uma lei que dá vida, há uma lei agora que todos têm que respeitar o seu Deus, o seu Senhor. Se isso foi grande para Daniel, se isso foi grande para aqueles rapazes que agora tem uma lei que protege, nós devemos estar jubilosos de alegria, porque há uma lei maravilhosa para com a nossa vida, a lei do Espírito da vida. A árvore da vida foi ativada a nosso favor, e hoje nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, e ninguém pode tirar de nós. Não importa se o mundo estiver em calamidades, em pandemias, em guerras, né? Como diz o salmista: 10.000 à minha direita, 1.000 à minha esquerda, ou 1.000 à esquerda, 10.000 à direita, não serei atingido, porque a lei do pecado e da morte não pode mais me alcançar. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, e se o mundo tremeu na sua morte, o inferno tremeu na sua ressurreição, porque Satanás perdeu o domínio, porque ele havia conseguido ativar a lei da morte e conduzir os homens ao inferno, mas agora Jesus ativa a lei da vida e conduz os homens à eternidade com Deus. Por isso seja o louvor, seja a glória e a honra a Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, pois Ele é digno de louvor, de glória e de honra. Vamos cantar mais uma vez aquele louvor que nós cantamos na primeira vez, né? Porque a cruz, né, não conseguiu vencer. Porque ela não conseguiu vencer? Porque Ele venceu a morte. Porque Ele venceu na cruz do Calvário. E porque Ele venceu, nós também vencemos com Ele. Assim como entrou o pecado no mundo por um homem, diz a Bíblia, por um homem também entrou a salvação. E este homem é Jesus Cristo. Vamos cantar e adorar o Senhor. A Carol, a Delci, estão aí.
Vamos cantar e assim encerrar o louvor nesta noite.